Em setembro será inaugurado o caminho religioso da Estrada Real, que irá do Santuário Nossa Senhora da Piedade até Aparecida. O lançamento do CRER comemora os 250 anos de peregrinação à Ermida da Padroeira de Minas e os 300 anos de aparição da imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. André Cristino mostra os detalhes do trajeto, que tem mais de 800 quilômetros. O ano mariano será marcado como o da oficialização do caminho religioso da Estrada Real como uma rota oficial de peregrinação. A Romaria 550 será a primeira empreitada dessa nova era. Esse cunho religioso, mais de 70% do patrimônio histórico nacional está em Minas Gerais. Por causa de quê? Por causa do ciclo do ouro. Então, nada mais do que criar uma rota que mostre às pessoas essas diversas potencialidades, né? Cada igreja que você entra é um deslumbramento. O CRER começou em 2001, quando Cláudio e um amigo decidiram desbravar a então desconhecida Estrada Real. Com o auxílio de um GPS que marcava o caminho por onde eles passavam, é que foi desenvolvido o mapa que ilustra a rota. E a gente começou a trabalhar esse mote para poder criar uma rota nesse caminho velho com esse mote da religiosidade, criando uma rota nos moldes do caminho de Santiago de Compostela, onde o turista, o peregrino, no caso, pode viver toda essa experiência de religiosidade. O caminho religioso da Estrada Real passa por 38 cidades, sendo 32 de Minas Gerais e 6 de São Paulo. Os peregrinos que se aventurarem nessa experiência podem fazer o trajeto para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida a pé, a cavalo, de bicicleta ou de jipe. O ponto de partida será o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Eu diria que é um momento de graça, de gratidão, podermos, no marco dos 250 anos peregrinando na fé, a gente marcar a saída, o início deste programa, que é o CRER, celebrando junto com a Mãe Aparecida os 300 anos da sua aparição. E é uma oportunidade que a gente tem de selar no coração dos mineiros, como a gente disse há poucos, o sagrado de ter Nossa Senhora da Piedade como a nossa mãe padroeira, o sagrado de termos aquele território no alto da montanha, que se não fosse a igreja, ele jamais existiria, porque certamente a mineração já teria consumido aquela serra. O governo de Minas investiu R$2.400.000 na infraestrutura do caminho e acredita que a Romaria será muito importante para difundir a cultura mineira e atrair os turistas, principalmente pela culinária. A gente tem um dado, por exemplo, da FIP, que um pouco mais de 8 milhões, né, das visitas domiciliares, elas são motivadas pela fé. Então a gente está construindo um grande produto turístico, né, vocacionado no nosso estado, para que a gente possa atrair. Mas a gente está, através do Observatório do Turismo, do Cadastro, né, compilando esses dados, mas a nossa expectativa é das melhores possíveis. Por 263 votos contra e 227 a favor, a Câmara Federal arquivou a acusação por corrupção passiva do presidente Michel Temer. Quais são os reflexos dessa decisão na opinião pública? Este é o tema do comentário do cientista político Malco Camargos. A opinião pública. Aqueles que batiam panelas todas as vezes que a ex-presidente Dilma aparecia na TV, agora estão em silêncio. Motoristas de caminhões, que a cada aumento da gasolina fechavam as estradas, agora, frente ao aumento de impostos sobre o combustível, ficam inertes. Centenas de milhares, ou mesmo milhões de pessoas que ocuparam as ruas, bradando palavras contra a corrupção, assistem passivos ao noticiário e ficam em silêncio. O que explica a apatia das ruas se os problemas de 2013 para cá, em vez de apresentar melhoras, têm se agravado cada vez mais? São 3 os fatores. Na esfera política, líderes, representantes de partidos de esquerda e de direita torcem contra a Procuradoria-Geral da República, uma vez que as denúncias e inquéritos atingem a quase todos os políticos. Na esfera econômica, não tem quem financia mais os movimentos de ruas.
Colocar pessoas nas ruas protestando custa dinheiro e os grupos que financiaram a saída da presidente não têm agido da mesma maneira frente aos problemas atuais. Na esfera social, as pessoas decepcionadas, desiludidas, não encontram no espectro político uma alternativa para substituir os atuais ocupantes do poder. E, em silêncio, os brasileiros assistem passivamente os desmandos de um desgoverno. O secretário de Turismo, Ricardo Faria, anunciou a liberação de R$250 mil ainda nesta semana para a implantação de uma locomotiva no Santuário Nossa Senhora da Piedade. O veículo vai facilitar o acesso dos peregrinos até a ermida, no Alto da Serra. Muito comuns nas décadas de 1930 a 70, os cinemas de rua da capital praticamente desapareceram. Um deles era o Cinepax, no Cachoeirinha, que fica num imóvel da paróquia Nossa Senhora da Paz. Reabrir o espaço é o sonho do atual pároco, que busca resgatar os primeiros anos do bairro e a vida cultural da população, que cresceu ali. O imóvel está fechado há 8 anos. Inaugurado em 1945, o Cinepax pertence à paróquia Nossa Senhora da Paz. O local fez a alegria dos moradores do bairro Cachoeirinha durante anos. O pároco tem a intenção de reativar o cinema. Para isso, será necessária uma grande reforma. A gente acredita que em torno de 200 a 300 mil reais seriam suficientes para que a gente possa reformar a estrutura física, né, e colocar também o mobiliário em função do uso desse espaço. Após o fechamento do cinema, o espaço foi alugado para a prefeitura usar como posto de saúde. Por causa de algumas características arquitetônicas, o lugar foi reformado e descaracterizado. Agora, o padre tem outros projetos para o local. Oferecendo à comunidade oficinas de teatro, né, de teledramaturgia, oficinas de dança, para que as pessoas possam vir frequentar o lugar, o espaço, né? E a partir daí nós vamos então assim fazendo as reformas necessárias para que ele possa ter a sua utilização plena. A reabertura do cinema e teatro seria uma forma de reforçar a tradição histórica e cultural do bairro, além de homenagear antigos moradores como Dona Eni. Aos 87 anos, ela guarda na memória as melhores lembranças daquela época. É um teatro amador até bem pobrezinho, porém a gente queria apresentar direitinho, né? Então, muita assiduidade nos colegas, muita amizade. O teatro enchia, de verdade. Assim, a gente ensaiava o tempo todo certo, marcava o dia, tinha sábado e domingo de teatro. Para a gente que trabalhava era uma felicidade, uma delícia, né? Além do Cinepax, o bairro também ficou conhecido por ter uma fábrica de tecidos e uma vida cultural intensa. E os moradores querem reviver o charme desta época. Ótimo, excelente. Precisa. Seria ótimo. Por quê? Porque aqui tá faltando, entendeu? Tá faltando o cinema aqui. A ideia é muito boa, tem um cinema muito boa. O centro de Belo Horizonte ganhou cores e grafite. O trabalho de artistas do CURA, Circuito Urbano de Arte, tirou um pouco do cinza e o resultado agradou quem passa pelo local. A imagem de Tiradentes recebia quem passasse pelo encontro entre a Avenida do Contorno e a Rua Rio de Janeiro. Hoje o cinza substituiu a pintura, mas outras cores colorem o centro de Belo Horizonte. Da Rua Sapucaí, as obras ganham destaque. Muito bacana, muito bonito mesmo, adoro arte. Dá um colorido assim nessa selva de pedras, como falam. É uma boa iniciativa, ficou muito bonito, interessantíssimo. Os painéis fazem parte do Circuito de Artes Urbanas, o primeiro mirante de arte do Brasil. As 4 pinturas contrastam com o concreto dos prédios. A mulher negra, rodeada por flores, tem 50 metros de altura. Mas outra obra chama mais atenção. A briga entre o galo e a raposa é representação de um conto, mas em BH muitos associaram aos mascotes de Atlético e Cruzeiro. Antes de pegar o metrô, a Nanda registrou a nova vista. O que me chamou a atenção foi que as cores são vivas e no meio dessa multidão, assim, as cores são, não sei, são mais
invisível. E aquelas cores ali ficou lindo demais essa montagem. Achei maravilhoso. A primeira edição do Circuito de Arte Urbana foi financiada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A segunda edição já tem o patrocínio garantido pela Lei Rouanet. A partir de junho do ano que vem, novos prédios serão pintados e ao final do projeto, pelo menos 10 painéis vão colorir o centro de Belo Horizonte. O Horizonte Notícia termina agora. Não se esqueça de que a partir da próxima terça-feira, 15 de agosto, vamos chegar até você com alta definição de imagem e de som no canal 30 da sua TV. Nesse dia, Dom Valmor celebra missa às 11 da manhã no Santuário para marcar a transição da TV analógica para a digital. Todas as informações estão no nosso site. Se quiser rever o programa de hoje, vai lá também, tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau!